Projeto de uma fonte regulada de 5 volts, 250 mA, com retificador de meia onda. Ou seja, nós vamos especificar cada um dos componentes da fonte. A fonte, então, vai ser composta pelo transformador. O primário do transformador é ligado, então, na rede elétrica, num plug na tomada. O secundário do transformador ligado no diodo. Um diodo, então, é um retificador de meia onda. O capacitor detecta o pico, mas ainda tem um ripple, porque a carga, através do regulador de tensão, vai estar descarregando um pouco o capacitor. Então, aqui a tensão do capacitor ela vai variar um pouco. Do lado de cá, na tensão de saída, aí sim nós temos 5 volts cravado, 5 volts constante, sem variação. Nesse ponto, VC, a tensão do capacitor, e nesse ponto aqui, a tensão de saída, foi ligado um osciloscópio. E aqui, então, está o resultado da medida do osciloscópio. Nós temos em vermelho a tensão do capacitor está variando. Tem esse ripple aqui, ela detecta o pico e depois cai um pouquinho, porque a carga descarrega o capacitor. Depois detecta o pico novamente, se recarrega até o pico e depois vai se descarregando através da carga. O regulador, tendo uma tensão devida na sua entrada, ele apresenta na sua saída uma tensão constante, que é o caso aqui, ó. Temos uma tensão constante. O osciloscópio, embora não esteja aparecendo aí, ele está ajustado para 5 volts por divisão. Então aqui, ó, como temos uma divisão, nós temos 5 volts, exatamente. Então essa é a tensão de saída constante, enquanto a tensão do capacitor ela é maior e está variando. Então esse projeto tem que ser feito para 5 volts e a carga vai estar absorvendo 250 mA. Portanto, eu já coloquei aqui um resistor de 20 ohms, porque 20 ohms ligado em 5 volts dá justamente os 250 mA. Então, esse resistor está representando a carga, que poderá ser outra coisa, e não um resistor. Poderá ser um equipamento que vai estar sendo alimentado por essa fonte. Como a tensão de saída é de 5 volts, logicamente, então, esse regulador vai ser o 7805. Então, temos aqui o início do projeto, já definindo o regulador como sendo 7805, porque tem a saída de 5 volts. E o capacitor C2 é um capacitor já definido pelo próprio fabricante do regulador de tensão, tem que ser colocado aqui para que a saída fique mais estável ainda, melhor regulada. 100 nanoamperes, 100 nanofarads. Então o projeto vai consistir em calcular o restante. Já falei da carga desse capacitor, dado pelo fabricante mesmo do regulador. O regulador já é o 7805. Então falta capacitor, diodo e transformador. E também verificar se precisa ser ligado um dissipador no 7805. Nisso tudo é que vai então consistir o projeto. O capacitor ele é especificado pela sua capacitância e pela tensão que ele pode trabalhar, a tensão de isolação do capacitor. São essas duas coisas.
O diodo também são duas coisas importantes, que é a corrente média que o diodo consegue conduzir, e quando ele não está conduzindo, ele está bloqueando, qual é a tensão máxima que ele consegue bloquear. São essas duas coisas também. O transformador, o principal é especificar a tensão do secundário. A tensão do primário vai ser os 220 volts da rede elétrica. Então, do secundário, temos que especificar qual é a tensão e qual é a corrente desse transformador. Quando a gente compra um transformador, a gente tem que especificar qual é a tensão RMS e qual é a corrente RMS do seu secundário. Não é a tensão de pico ou outro valor qualquer, é o valor RMS. Enquanto no diodo é a tensão de pico, o máximo que ele vai suportar, bloqueando, e a corrente média. No capacitor é a tensão máxima que ele tem que especificar a tensão máxima que ele vai estar no circuito aí. Como tensão de isolação do capacitor. Para calcular então todos esses itens aqui desses componentes, a gente tem que ir de trás para frente, porque 5 volts e 250 mA é o que a gente deseja na saída. Por que foi especificado isso, 5 volts e 250 mA? Porque possivelmente temos um circuito que precisa ser alimentado com 5 volts e que tem um consumo de 250 mA. Por isso, então, temos que fazer o cálculo de todos os componentes, considerando a necessidade do circuito à frente que vai ser alimentado, e então vamos ter que andar de trás para frente, especificando os componentes à esquerda do circuito. A primeira coisa a calcular, então, é qual é a tensão de entrada, a tensão do capacitor mínima que tem que ter aqui na entrada do regulador, para que ele funcione devidamente. Se na saída nós temos 5 volts, porque é o 7805, na entrada temos que ter no mínimo 3 volts a mais, para que o regulador regule bem. Então, 5 volts mais 3 volts dá 8 volts na entrada do regulador, para que ele regule bem. Mas isso é a cada instante. Essa é a tensão mínima que pode ter no capacitor, para que o regulador funcione. Essa tensão está relacionada com essa daqui, ó. É essa tensão aqui, que é o mínimo da tensão do capacitor. Aqui em vermelho vai para o osciloscópio, e o osciloscópio está mostrando aqui em vermelho que essa é a tensão mínima. A tensão pode subir um pouco e pode cair, mas não pode cair só até essa tensão mínima, não pode cair abaixo da tensão mínima que foi calculado, que é 8 volts aqui. Outra coisa que agora vamos adotar é um ripple. O ripple, que é essa variação da tensão do capacitor, qual é a tensão mínima, qual é a tensão máxima, essa variação entre a mínima e a máxima da tensão do capacitor é o ripple. E isso pode ser adotado, é um valor adotado, que esse valor adotado depois resulta no valor do capacitor. A gente vai calcular o capacitor em função do ripple que nós vamos adotar. E o meu critério para adotar esse ripple foi que é um ripple entre 2 e 4 volts, porque isso, na prática, já foi observado que normalmente resulta em valores econômicos de capacitor e transformador. Nada impede da gente adotar um ripple de 1 volt. Se a gente adotar um ripple de 1 volt, o capacitor, conforme a gente vai ver nos cálculos seguintes, aí, o capacitor vai dar um valor grande. Vai ficar mais caro o capacitor. Nada impede da gente adotar um ripple, por exemplo, de
10 volts. O capacitor vai ficar pequenininho, mas o transformador vai ficar grande. O transformador vai ficar caro. Então, normalmente, entre 2 e 4 volts adotado de Ripple resulta em um circuito econômico. Então, eu adotei 2 volts de Ripple. Então, quer dizer que a tensão do capacitor vai chegar a 10 volts, porque se 8 volts é a tensão mínima do capacitor, mais 2 volts tem a tensão máxima. Assim, a tensão do capacitor na entrada do regulador vai variar entre 8 e 10 volts. É isso aqui. A tensão mínima aqui é 8 volts, vai chegar a 10 volts. Na verdade, aqui, observem que, como eu disse, está em 5 volts por divisão, aqui nós temos 5 volts, aqui nós temos 10 volts. Está variando, na verdade, entre 10 e 12 volts. Isso porque, mais à frente, eu vou mostrar o cálculo aqui, foi adotado um transformador um pouco maior, por segurança. Mas, a princípio, nesse instante, onde a gente não aplicou ainda um fator de segurança, a princípio, a tensão varia entre 8 volts e 10 volts, ainda sem aplicar, então, o fator de segurança no transformador. Isso quer dizer que, ainda sem o fator de segurança, esse ponto seria 8 volts e esse ponto no pico seria 10 volts. Depois cai para 8 volts, depois sobe para 10 volts. Tendo então a tensão máxima aqui no capacitor, eu posso calcular o transformador, o valor de tensão do transformador, que na hora de comprar tem que ser o valor RMS. Então, qual é o valor? V2 é a tensão do secundário do transformador. Então, eu pego a tensão máxima do capacitor. Como o diodo perde 0,7, a essa tensão máxima eu tenho que acrescentar 0,7 para que depois ele possa ser perdido. Tenho 10 volts aqui, mais 0,7, então eu tenho V2 como valor de pico, 10,7 volts. Então, se o V2 de pico for 10,7, a hora que o diodo perder 0,7, aí eu tenho os 10 volts no capacitor. Então, a tensão do V2 do secundário, agora RMS, tem que ser dividido por raiz de 2 para dar o valor RMS. Então, a tensão do secundário vai ser 10 volts do capacitor, o valor máximo, né? Mais o 0,7 do diodo, dá 10,7 dividido por 1,41, que é a raiz de 2. Isso resulta em 7,6 volts RMS, que é a especificação mínima do secundário do transformador. Tem que ser ainda agora aplicado um fator de segurança. Se não fosse um diodo, se fosse 4 diodos, se fosse uma ponte retificadora, teriam 2 diodos conduzindo por vez. Nesse caso, eu teria que acrescentar aqui 1,4 volts e não 0,7. O transformador, então, é especificado pela sua tensão, RMS, e pela sua corrente, RMS. Qual é a corrente? A corrente, já dei a fórmula direto. Raiz de 2 vezes a corrente de saída. A corrente de saída que vai para a carga é uma corrente média. Nós estamos aqui com uma tensão DC, uma tensão DC de 5 volts, uma corrente constante de 250 mA. Então, essa corrente, ela circula assim. Aqui ela é uma corrente constante. Aqui, passando pelo diodo D1, ela é uma corrente pulsante, mas o valor médio dela é exatamente igual ao valor médio que vai para a carga, que é 250 mA. Então, pelo diodo, passa uma corrente de 250 mA, em média.
Ah, tá, mas eu estou falando sobre o transformador. Então, a corrente do transformador, ela é raiz de 2 vezes a corrente de saída. Está aqui, raiz de 2 vezes a corrente de saída, que é então 1,41 vezes 250 mA, 350 mA. Então, essa é a corrente RMS do secundário do transformador, que é maior à esquerda do detector de pico D1, C1. Temos o D1 e o C1, que é o D1 e C1, que é o detetor de pico, pois à direita a tensão é raiz de 2 vezes maior e a potência tem que ser mantida. Aqui é o seguinte, eu vou agora para conseguir explicar essa fórmula aqui, a corrente do secundário, a corrente RMS, é raiz de 2 vezes a corrente de saída. Está aqui a fórmula. Eu vou tentar agora explicar essa fórmula, por que que é assim. É que é o seguinte, um detetor de pico, aqui nós temos o pico detectado. Então, enquanto aqui nós temos uma tensão raiz de 2 vezes maior, em relação ao V2, que é o valor RMS, a corrente tem que ser raiz de 2 vezes maior aqui. Porque a corrente vezes a tensão dá uma potência. E a corrente aqui vezes a tensão tem que dar a mesma potência, porque a potência se mantém. Então está aqui, ó, 7,6 volts é a tensão RMS do transformador. E 350 mA é a corrente RMS do transformador. Se eu multiplicar isso, a corrente vezes a tensão, eu obtenho 2,7 watts, que é a potência, então, entregue pelo secundário do transformador. O detetor de pico, ele detecta o pico. Então, aqui, agora eu vou considerar um diodo ideal, só para não complicar. Considerando o diodo ideal, aqui eu tenho o pico detectado, que seria 10,7 volts. E vai estar circulando uma corrente pelo diodo, uma corrente que em média aqui é de 250 mA. Então, a tensão que tem aqui de 10,7 volts vezes os 250 mA vai dar a mesma coisa, os 2,7 watts. Então, um detector de pico faz isso. Ele aumenta a tensão, aqui nós temos uma tensão que é raiz de 2 vezes maior, que é o caso aqui, 10,7 volts. Do lado esquerdo, nós temos uma tensão que é raiz de 2 vezes menor, que é a tensão do lado direito. Então, se aqui nós temos a corrente de saída, aqui nós temos a corrente de entrada, a corrente RMS no secundário do transformador, que é raiz de 2 vezes maior. Então, aqui nós temos uma tensão raiz de 2 vezes menor junto com uma corrente raiz de 2 vezes maior, para dar esse 2,7 watts. Do lado direito do detector de pico, nós temos uma tensão que é raiz de 2 vezes maior para uma corrente que é raiz de 2 vezes menor, para poder, então, resultar no 2,7 watts. Então, essa explicação está relacionada com a preservação da potência. A potência que o secundário do transformador fornece, que seria a sua tensão vezes a corrente, RMS, tudo RMS, tem que ser igual à potência entregue aqui para o regulador, que é a tensão de pico vezes a corrente de saída, que é a corrente que passa por ali. Eu considerei que o diodo estava ideal só para não complicar. Um diodo que não é ideal, ele vai cair o 0,7, mas ele vai dissipar uma potência relacionada com esse 0,7 que
que estava em cima dele. Vai passar uma corrente por ele, ele vai ter a tensão de 0,7 e ele vai dissipar uma potência. Então ficou mais simples considerando, a explicação ficou mais simples considerando então que ele é ideal. Mas se a gente considerasse ele não ideal, ia complicar, mas também resultaria na mesma conservação da potência. Continuando, no entanto, com o fator de potência, com o fator de segurança de 1,2, contra a tolerância da rede elétrica, transformador, capacitor, nós temos, eu multipliquei esse 1,2, que é o fator de segurança, pela tensão do secundário do transformador, que deu 7,6 volts RMS. Então, 7,6 vezes 1,2 resultou num transformador de 9 volts. Por quê? Porque depois que eu calcular o capacitor e adotar um capacitor, pode ser que, devido à tolerância dele, veio um capacitor um pouco menor. O que resulta num ripple aqui maior. Caindo a tensão, poderia cair a tensão abaixo dos 8 volts. O diodo ele pode também ter uma queda um pouquinho maior do que 0,7. O transformador ele tem a sua tolerância. Então, se eu comprasse um transformador de 7,6 volts, ele, devido à sua tolerância, ele poderia ter 7,5, 7,4, 7 volts. Também a rede elétrica não é exatamente 220 volts, poderia ser menos, poderia ser 200 volts. Nos horários de pico de consumo, a tensão cai. Ou em um transformador bem longe da rede elétrica principal, acaba que a tensão pode cair bastante. Então, se eu simplesmente colocasse um transformador aqui calculado para 7,6 volts, nas piores condições, poderíamos ter uma tensão aqui que não é no mínimo 8 volts, poderia cair para 7 volts, ou até 6 volts. E com 6, 7 volts aqui, a tensão de saída não ficaria em 5 volts. Ela cairia, em alguns instantes, cairia abaixo dos 5 volts. Ficaria aqui um ruído. Ou mesmo ficaria uma tensão abaixo de 5 volts. Então, como fator de segurança, eu devo aumentar a tensão que foi calculada aqui. A tensão seria 7,6 volts para resultar nesse mínimo de 8 volts. E eu, então, aumentei de 7,6, eu aumentei para 9 volts. Com isso, essa tensão mínima aumenta para 10 volts. E é o que está acontecendo aqui. Então, esse mínimo é de 10 volts. Pode ver aqui, ó, 5 mais 5 dá 10 volts aqui. E esse máximo se deslocou para 10 volts. Também, ao invés de pegar um transformador de apenas 350 mA, foi também aplicado um fator de segurança e colocado 500 mA. Não pode aumentar muito essa corrente aqui, dar uma segurança maior, porque o transformador vai ficando cada vez mais caro e o tamanho dele aumenta quase que proporcionalmente à corrente. E o preço também aumenta. Também não pode aumentar muito essa tensão aqui, tensão do secundário do transformador aqui não pode aumentar, porque quanto mais você aumentar a tensão do secundário, maior vai ser a tensão aqui do capacitor, e aí, tendo 5 volts aqui na saída, se aumentar muito a tensão aqui, por exemplo, se aumentar aqui, colocar 20 volts aqui na saída, na entrada do regulador, com 20 volts, tendo 5 volts na saída, 20 menos 5
vai dar 15 volts em cima dele. Aí ele vai acabar dissipando muita potência e vai esquentar demais e nem vai conseguir fornecer os 250 mA. Ou então eu vou ter que colocar um grande dissipador em cima dele para que ele consiga fornecer então esses 250 mA. Aí encarece o projeto, sem necessidade. Então eu não posso aumentar muito, eu só dou uma pequena segurança na tensão de saída do transformador contra queda de tensão da rede e outros problemas. Então, com esse transformador, calculando agora, tendo 9 volts, RMS no transformador, vezes a raiz de 2, eu tenho 12,7 volts de pico no secundário do transformador. Subtraindo 0,7 do diodo, eu tenho aqui, então, 12 volts. 12 volts aqui, 12 volts no capacitor. Subtraindo o ripple, eu tenho 10 volts no mínimo. Então, é isso que eu disse aqui, ó, é os 12 volts. Subtraindo o ripple, eu tenho 10 volts. Agora o diodo. O diodo deve suportar conduzir mais que a corrente de 250 mA e bloquear mais que 25,4 volts, que seria 2 vezes o valor de pico do transformador, que é o que está dito aqui. Então, em relação à corrente que o diodo deve suportar, na hora de comprar um diodo, é a corrente média dele. Então, passa pelo diodo exatamente a mesma corrente da carga, porque a corrente da carga é uma corrente média, a corrente do diodo é uma corrente média, então passa os 250 mA por ele. Temos que especificar que, no mínimo, ele tem que ter a capacidade de conduzir os 250 mA. Se fosse um retificador em ponte ou um retificador com derivação central, um retificador então de onda completa, cada diodo nesses outros retificadores conduz a metade do tempo. Então, nesse caso, seria a metade, que é a observação aqui, ó. Nos outros retificadores, o diodo deve suportar apenas a metade, pois cada diodo conduz a metade do tempo. Então, já sabemos que esse diodo tem que conduzir no mínimo, tem que ser capaz de conduzir no mínimo 250 mA. Agora, o quanto ele tem que bloquear? O diodo com o capacitor é um detector de pico. Então, o diodo ele vai conduzir no semiciclo positivo. Então, quando aqui é positivo, no semiciclo positivo, temos uma condução e o capacitor detecta o pico. Vou considerar um diodo ideal agora para raciocinar bem, raciocinar mais fácil. Então, se aqui nós temos uma tensão RMS de 9 volts, a tensão de pico aqui chega a 10,7. O diodo vai conduzir e o capacitor se carrega com 10,7, desconsiderando o 0,7 para ficar mais fácil de raciocinar. Então aqui temos 10,7, com essa polaridade positiva em cima. Agora, quando o secundário do transformador vai para o semiciclo negativo, temos positivo aqui embaixo e negativo aqui em cima, sendo que na pior situação, no pior instante, a tensão V2 vai atingir o pico negativo de 10,7 volts. E o diodo vai ter que estar bloqueando, então, vai bloquear a condução do mais 10,7 daqui para o menos 10,7 do outro lado. Então, aqui nós estaremos no pior instante com menos 10,7. Do outro lado do diodo, nós estamos com, no pior instante, mais 10,7.
Então, a diferença de tensão entre mais 10,7 e menos 10,7 é justamente o dobro disso, o dobro de 10,7. Por isso que a tensão inversa de pico, PIV, é a tensão inversa de pico. É o dobro da tensão do secundário de pico, que dá então os 25,4 volts, que é o dobro de 12,7. Então a especificação do diodo a princípio seria um diodo que conduz, que pode conduzir mais do que 250 mA, porque no circuito ele vai conduzir os 250 mA. E que tem que bloquear mais do que 25,4 volts, porque é isso que ele vai estar bloqueando no circuito. Usando um fator de segurança maior do que 2, a princípio poderia escolher um fator de segurança igual a 2, no caso do diodo. Mas aqui podemos escolher um fator de segurança muito, muito maior do que 2, que é a utilização do 1N4007, que consegue conduzir até 1 ampere, 4 vezes mais, fator de segurança então 4. E ele consegue bloquear 1000 volts, fator de segurança 40, de 25 volts para 1000 volts é um fator de segurança 40. Se escolher um diodo 1N4001, o preço é o mesmo, então ficou um N4007. Então o diodo está especificado aqui, ou já está adotado, ele está adotado aqui. Já é um modelo de diodo. Agora vamos para o capacitor. O capacitor vai ser igual a corrente vezes o tempo sobre ΔV. A corrente, então, é a corrente de carga que descarrega o capacitor, que é 250 mA, lá do resistor de carga. Como é um retificador de meia onda, temos 16 milissegundos entre uma carga do capacitor e a próxima carga do capacitor. Uma recarga do capacitor, a próxima recarga e a próxima recarga do capacitor no seu pico. Dividido pelo ripple adotado 2 volts. Isso dá 2.000 microfarads. Como a tensão máxima, como a tensão de pico aqui vai ser os 12 volts, então com isolação maior do que 12 volts. Se considerar um diodo ideal, seria 12,7 em cima do capacitor. Então, tanto faz 12 volts ou 12,7, porque vai ter que ser aplicado um fator de segurança e vai resultar num valor bem maior do que isso mesmo. Então, o capacitor é de 2.000 microfarads, 25 volts. A capacitância eu não preciso aumentar, porque o ripple de 2 volts foi adotado e é um valor bom. Mas a tensão que ele consegue isolar no máximo tem um fator de segurança 2. Na horizontal aqui, o osciloscópio estava em 10 milissegundos. Então, de um pico, que é onde o capacitor se carregou com o valor de pico, até o outro pico, que é onde o capacitor se recarregou novamente com o próximo valor de pico, nós temos aqui os 16 milissegundos. 10 mais 6. Tem os 16 milissegundos, que é o período da rede elétrica. Por isso que foi colocado 16 milissegundos aqui. Nos outros retificadores, é utilizado 8 milissegundos, no retificador de onda completa. Observe então que aqui é 16 milissegundos desse pico até esse outro pico, que é o tempo que o capacitor, praticamente é esse tempo que o capacitor fica se descarregando, porque a carga está solicitando corrente o tempo todo. Aqui
em um circuito de retificação em onda completa, observe que é bem mais rápido a descarga, logo está se carregando novamente. Se descarrega, logo se carrega novamente. Então aqui nós temos os 8 milissegundos apenas. A mesma coisa para uma ponte retificadora, que também é onda completa, portanto, temos aqui uma carga e descarga rápida. Pode ver que aqui o osciloscópio é apresentado integralmente. Nós temos 10 milissegundos por divisão. Então, entre um pico e o próximo pico, onde o capacitor se recarrega, nós temos aqui menos do que uma divisão. Uma divisão aqui é de 10 milissegundos, então, desse pico até esse outro pico, nós temos 8 milissegundos. Aqui é bem maior, demora bem mais. Então, aqui é os 16 milissegundos. Essa é a observação colocada aqui. Se fosse colocado aqui 8 milissegundos, o capacitor daria apenas 1000 microfarads. A gente economizaria no capacitor. Com 8 milissegundos, daria 1000 microfarads. Teríamos o gasto de mais um diodo, no caso de um transformador com derivação central, ou mais 3 diodos, formando 4, a ponte retificadora. Gastaríamos em mais diodos, mas o capacitor seria a metade do valor. Por isso que esse tipo de fonte, com retificação de meia onda, é utilizado apenas para correntes pequenas, que é o caso aqui. 250 mA é uma corrente meio pequena. Para este valor e para valores menores do que isso, a gente utiliza de uma retificação de meia onda mesmo. Nesse próximo exemplo aqui, que vai ser dado, eu estou fazendo um projeto para 500 mA. Como a corrente é grande, é melhor utilizar, então, retificação em onda completa. Acabou que o capacitor vai dar o mesmo valor que foi calculado no exercício que nós estamos lá, os 2.000 microfarads, apesar da corrente ser dobrada. A corrente foi dobrada e o capacitor permaneceu o mesmo, não dobrou, porque são 2 diodos e eles fazem a retificação em onda completa. Então já especificamos o transformador, diodo, capacitor. Falta só agora verificar se esse regulador vai ou não precisar de um dissipador. Então aqui, dissipador de calor no regulador. Na entrada do regulador, agora já estou raciocinando com o que efetivamente vai ser o transformador vai ser de 9 volts. A tensão média na entrada do regulador vai ser 10 volts mais 12 volts dividido por 2, que dá 11 volts. Isso porque, então, o transformador foi adotado 9 volts, o que resulta em 10 volts aqui, no mínimo, e 12 volts no máximo. Então, a média disso é os 11 volts. Se a gente tem 11 volts aqui, e na saída nós temos 5 volts, então nós temos em cima do regulador, de um lado para o outro do regulador, nós temos 6 volts. E esse regulador vai estar fornecendo uma corrente de 250 mA para a carga. Então a potência que o regulador vai dissipar vai ser 11 menos 5, que vai dar 6 volts, vezes os 250 mA que está atravessando esse regulador e indo para a carga, resulta numa potência dissipada de 1,5 watts no regulador. Ele vai aquecer por causa desse 1,5 watts.
É por isso que não pode aumentar demais a tensão de entrada do regulador, porque aumenta a tensão sobre ele, vezes a corrente vai dar uma potência maior se a gente aumentasse muito o transformador. Se colocasse um transformador aqui de 12 volts ou de 15 volts, aumentaria demais a tensão aqui de entrada do regulador. Então, nessas condições, nessas boas condições desse projeto, ele vai estar dissipando 1,5 watts. Como foi visto anteriormente, esse encapsulamento desse regulador 7805 é esse aqui, o TO220, que tem uma resistência térmica da junção para o ar lá internamente até o ar sem dissipador, ele tem uma resistência térmica de 50 graus centígrados por watt, ou seja, ele aumenta 50 graus centígrados a cada watt dissipado dentro dele. Então, se ele vai estar dissipando 1,5 watt, vezes 50 graus centígrados, nós temos 75 graus centígrados de aquecimento, além da temperatura ambiente. Se o ambiente estiver a 50 graus centígrados, então o regulador, lá o interior do regulador, chegará a 50 mais o 75 vai chegar a 125 graus centígrados na junção, lá dentro do regulador. E o 125 é menor do que o 150, que é a máxima temperatura do regulador, do silício, que o silício suporta. Então, como é menor e ainda tem uma segurança de 25 graus centígrados, não é necessário ligar, não é necessário conectar aqui um dissipador no regulador. Então, ele não precisa de dissipador. É só montar essa fonte do jeito que está. O regulador pode ficar sem dissipador nenhum, que vai conseguir fornecer os 250 mA. Essa segurança é interessante, essa segurança de 25 graus centígrados é importante porque vamos pensar no sentido contrário do que eu pensei na hora que eu adotei um transformador, coloquei um fator de segurança de 1,2 no transformador e adotei um transformador maior. Eu considerei que a rede elétrica poderia cair, por isso que eu tive que adotar um transformador com uma tensão maior. Mas haverá instantes ou horas do dia que a rede elétrica estará com uma tensão maior. Então, com uma tensão maior na rede elétrica, ou ainda um capacitor que foi comprado de 2.000 microfarads mas tem uma capacitância que veio maior, por exemplo, veio de 2.500 microfarads, então vamos ter um ripple menor aqui. Se a rede elétrica aumentar, nós vamos ter uma tensão maior aqui, e aqui vai acabar tendo uma tensão maior. Então, ao invés de ser 11 volts, em média aqui, pode ser que a tensão média aqui seja 12 volts. E aí vai acabar dissipando mais potência em cima do regulador. Dissipando mais potência em cima dele, aqui, colocando 12 volts aqui, nós vamos ter mais potência, então, dissipada nele, e ele vai aquecer mais. Por isso que é necessário, então, ter aqui uma sobra de segurança. No próximo projeto, como eu apresentei aqui, uma corrente maior, vai acabar que vai ser necessário um dissipador e vai ser calculado, então, que dissipador colocar no regulador. Mas nesse projeto não foi necessário.